Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais uma análise, agora com relação à decisão tomada pelo Sindifes, pela base do Sindifes. A base do Sindifes ela fez uma outra proposta, né? Isso foi aprovado em assembleia, e aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dessa proposta do Sindifes em comparação com a proposta que foi realizada pela Fazubra e pelo Sinasef, né? Acho que é muito importante, a gente já fez uma análise parecida no vídeo anterior, só que como mudou ali os parâmetros da proposta, houve uma redução da porcentagem para o nível D, é importante a gente fazer uma reanálise, né, uma revisita ao processo para avaliar o quanto isso impacta nos percentuais e na renda que cada pessoa vai receber caso essa proposta do Sindifes viesse a ser apreciada pelo governo. Então vamos lá, gente, vamos começar já a colocar a mão na massa aí pela análise, né? A proposta do Sindifes, ela foi apresentada e aprovada pela categoria em uma assembleia realizada no dia 6 de 5 de 2024. E aí, a partir dessa proposta, né, a gente tem a análise desse documento e a gente faz também uma avaliação, né, para que as pessoas compreendam o que isso vai gerar de resultado, em cima de alguns dados que já foram passados no vídeo anterior, né, com relação à lógica do processo, mas que é importante a gente dar uma passada rápida para que vocês entendam o que modifica essa questão aprovada na Assembleia dos Sindifes. E mais para frente a gente vai fazer uma nova comparação de como fica a situação de todos os servidores, né, de cada uma das classes, com relação à proposta do Sindifes atual e a proposta da Fazubra. Bem, conforme eu havia explicado para vocês no decorrer da última semana, a gente fez uma análise de que a carreira é uma carreira única, com várias classes, né? E na análise que eu fiz para que todo mundo entendesse, claro que outros fatores influenciam nisso, como o número de servidores de cada uma das classes, questões de incentivo à qualificação, entre outros fatores influenciam. Mas assim, para que fique claro e todo mundo entenda a lógica do que uma mudança representa, como eu deixei bem claro no último vídeo, quando você retira uma porcentagem de uma determinada classe, você coloca em outra. Então, dessa forma, sempre que você tirar de um lugar, você vai colocar em outro, e sempre que você colocar em outro lugar, você vai retirar de algum lugar. Porque o valor que o governo vai repassar para a categoria é um valor único e que ele vai disponibilizar entre as classes. Então, assim, de certa forma, em síntese, uma das classes vai sair ganhando de acordo com a porcentagem que for colocada, e outras classes, em certa medida, vão sair perdendo de acordo com as modificações, né? Eu dei como exemplo esse gráfico de pizza no último vídeo, né? E aí coloquei a proposta do grupo de trabalho aqui, que representa, né, o E 100%, que seria o valor base, né? E a C e D, que seria igualada 60%, e o A com B, 40%. Então, as proporções, se tivesse um servidor aqui de cada categoria, né, hipoteticamente falando, as proporções seriam essas, né? 33% para o servidor de nível E, 20% para os servidores de nível C e D e 13% para os servidores de nível A e B. Isso para que vocês entendam a lógica, que sempre que for colocado uma porcentagem maior em um ponto, algum outro vai perder proporcionalmente, porque isso aqui é uma análise de proporção, já que a gente tem uma carreira única com 5 classes. O governo vai pegar um determinado valor, vai jogar nessas classes de acordo com a proporção que for definida na mesa de negociação, né? A contraproposta do governo, que foi repassada, seria 100% para o nível E, o nível D ficaria com 60%, o nível C com 50%, o nível B com 40% e o nível A com 35%. Nesse sentido,
Se tivesse um servidor de cada área aqui, as proporções ficariam as seguintes: 35% para o nível E, né? 21% para o nível D. Vocês veem aí que já modificou o nível C para o nível D, porque aqui está igual, né? Era igual. Aí aqui já tem uma mudança, ficaria 21% para o nível D e 18% para o nível C. O nível B ficaria com 14% e o nível A ficaria com 12% dessa reestruturação. Vocês veem aí que já há uma modificação já da proposta do grupo de trabalho para a contraproposta do governo. E agora a gente colocou os índices da Unir, né? Que seria 100% para o nível E, 74% para o nível D, 60% para o nível C, 50% para o nível B e 45% para o nível A. Aí você vê que as proporções vão mudar de novo, olha só. Aqui no grupo de trabalho era 33% para o nível E, passou para 35% para o nível E agora já está 30% para o nível E na proposta da Unir. Você vê que o nível E ele acaba perdendo proporcionalmente com relação aos outros níveis, né? O nível D, na proposta da Unir, né, que seria a proposta do Sindifes agora, ele estaria ali com 22%, era o que mais cresceria, né? Lembrando que ele passaria para 74% aqui. O nível C, ele permaneceria nos 18%, assim como está na contraproposta do governo. O nível B, ele sairia de 14% para 15%, e o nível A, ele sairia de 12% na contraproposta do governo e 13% na proposta do GT para 14%, tendo uma perda maior para quem está aqui no nível E. Em uma passagem também muito rápida, eu vou demonstrar para vocês aqui qual seria o impacto, né, nesse caso, da proposta apresentada pelo Sindifes, né? Pelo Sindifes aqui, quanto custaria para poder implementar, né? No caso, tanto pela proposta da Fazubra quanto pela proposta do Sindifes. Lembro a vocês que isso aqui eu estou fazendo de acordo com o sistema do governo, né? Então aqui, esses números aqui são exatamente os números das simulações que o governo faria se esse processo chegasse para ele, né? Pela proposta da Fazubra, apenas a reestruturação, de forma, né, com todos aqueles benefícios lá, RSC, a questão a questão lá do aumento da velocidade das progressões, a própria questão da aceleração, entre outras coisas que está lá no processo do GT que foi encaminhado para o governo para a mesa de negociação, o valor da reestruturação, de acordo com a proposta da Fazubra, seria de 958 milhões de reais, 202.144 reais e 34 centavos. Esse seria o valor só para reestruturação. Nesse caso, o E ficaria ganhando zero. Obviamente que isso, de uma forma hipotética, né, só para apresentar para vocês o volume de recursos que seria necessário para chegar ali ao que a gente chama de base zero, o valor que o governo teria que desembolsar para que a reestruturação fosse completamente realizada. Na proposta do Sindifes, esse valor já sobe bastante, né? Ele já sobe para R$ 2.902.861,654. Não, peraí. 2 bilhões, é porque o número é grande, gente. 2.902.951.654,10, né? Seria o impacto total para que a reestruturação fosse realizada, né? E, no caso, o nível E ganhasse zero, né? A gente chegar aí a proposta em base zero, esse seria o valor que seria gasto de acordo aí com o simulador do próprio governo federal, que o governo federal tem utilizado junto com as pessoas que estão participando aí das negociações. Então você vê que o impacto é bem maior. Por que esse impacto é bem maior? O nível D é um nível com maior número de servidores, né? Isso já falei com vocês em outros momentos, né? Que o nível D é o nível com maior número de servidores. O aumento do nível D na proposta apresentada pelo Sindifes, né?
ele é um aumento maior do que na proposta apresentada pelo grupo de trabalho e pelo governo. Pelo governo e pelo grupo de trabalho, o aumento do nível D para reestruturação ele seria na faixa de 2%, que hoje a gente ganha 58% do nível E. Já no aumento da proposta da Unic, que seria a proposta do Sindifes atual, né, esse aumento ele seria de 16%. Quando você aumenta 16% sobre uma categoria que é muito grande, e ainda tem ali ainda os aumentos do nível C, que sairia né, do nível C com relação à contraproposta do governo, os aumentos de nível D com relação tanto à contraproposta do governo quanto à proposta do grupo de trabalho, e o aumento também do nível A, tanto na proposta do grupo de trabalho quanto na contraproposta do governo, isso, para você chegar aos valores que estão sendo propostos aí pelos Sindifes, você precisa de desembolsar um valor bem maior, né? Por isso a reestruturação ela acaba sendo mais cara, e aí a gente chega naquela lógica de barras, vocês vão ver que tem uma mudança na lógica, né, pela a proposta aqui das barras, né? Você vê que pelo grupo de trabalho, a reestruturação ela custaria na faixa ali de 900 milhões de reais, e a recomposição salarial, em uma análise de 3 bilhões, você vê que ela fica maior do que os valores necessários para desembolsar para reestruturação. Né? De 5 bilhões fica maior ainda e de 7 bilhões fica bem maior do que a necessidade de reestruturação. A recomposição salarial ela fica com um valor bem maior. Né? Na contraproposta do governo, o governo ele ainda tirou mais valores para reestruturação, porque ele tirou a questão ali da aceleração por capacitação, ele tirou a questão do RSC. Então o valor da reestruturação ele ficaria ainda menor, ali na faixa de 600 bilhões, né? 600 milhões, quer dizer. E a recomposição salarial, que seria o valor dividido para todo mundo, ele fica ali com a faixa bem maior de recursos, que vocês veem em alaranjado. Pela proposta da Unir, que agora é a proposta da Fazubra, né? Essa questão da reestruturação, como eu disse para vocês, e coloquei lá no simulador lá do governo federal lá, o valor da reestruturação ele custaria 2 bilhões e 900 milhões. Aí você vê que a reestruturação aqui é bem maior, olha só, ocupa uma fatia bem maior. Somente nesse caso aqui, 100 milhões iria para a recomposição salarial, né? Na proposta aqui de 5 bilhões, vocês veem que o valor da reestruturação é ainda maior do que o da recomposição, e apenas na proposta de 7 bilhões é que o valor da recomposição passaria e seria maior do que o valor da reestruturação. Isso porque, como eu expliquei para vocês, a classe D é a maior classe, e na proposta do Sindifes, né, que eu estou colocando aqui da Unir, mas da Unir mais os Sindifes, essa recomposição do nível D ele seria bem maior do que nas estruturas anteriores. Você vê que a gente caminha na contramão do que o governo propôs aí na primeira contraproposta que ele passou para a gente, né? O grupo de trabalho ele definiu um valor de reestruturação maior, o governo definiu um valor de reestruturação menor em comparação com a recomposição. Ele tem o objetivo de passar um valor proporcional maior para as categorias, né? Do que na proposta do GT, e a proposta da Unir ele vai totalmente na contramão da proposta do governo, né, a proposta do Sindifes, que é aumentar ainda mais o valor da reestruturação e dividir um valor ainda menor para todas as categorias proporcionalmente, o que acaba impactando, como eu disse para vocês, proporcionalmente no valor que será repassado para o nível E, né? Que dependendo, por exemplo, se for os 3 bilhões que o governo ofereceu, que a gente já negou, acreditamos que não seja isso e não aceitaríamos isso, o nível E ficaria com praticamente zero, porque o valor da recomposição salarial aqui é bem pequenininho, né? E isso proporcionalmente entre o A, B, C e D ficaria um pouquíssimo valor para o nível E. De 5 bilhões também não ficaria um valor tão grande para o nível E, e só de 7 bilhões em diante, que já começa a ficar uma coisa assim mais proporcional, né? Então aqui na frente aqui eu fiz uma nova comparação de números, né? De acordo com a proposta da Fazubra e a proposta do Sindifes, né? E essa proposta em 3 bilhões
vocês veem aqui os números. Pela proposta da Fazubra, com 3 bilhões, a gente teria a possibilidade de fazer a reestruturação e receber ali 3% de aumento em 2025 e receber 6% de aumento, que seria recomposição salarial, em 2026. Esses valores aqui, ó, essas porcentagens, seriam distribuídas de acordo com a proporcionalidade de cada categoria, né? No caso da proposta do Sindifes, o valor de 100 milhões que sobraria teve um impacto muito pequeno aqui nos valores, né? Então, como não é um valor redondo, ele até colocou aqui que o reajuste seria de 0%, mas a gente vê que tem um aumento aqui, ó, mas é um aumento abaixo de 1%, por isso que pela estrutura aqui, pela simulação, ele nem considerou aqui a porcentagem aqui, porque seria 100 mil reais, né, de valor para recomposição salarial entre todos os níveis. Então, dá um valor bem pequenininho, né? Já na proposta da Fazubra, com relação a 5 bilhões, depois de fazer a reestruturação, teria-se ainda a possibilidade de dar uma recomposição, né, de 10% em 2026 proporcionalmente e de 6% em 2025, né? E de 6% em 2026 proporcionalmente, né? Então, essa proporção aqui seria da recomposição salarial. Já na questão dos Sindifes, na proposta dos Sindifes, ficaria em um valor menor, né, porque a maior parte seria ainda utilizada para reestruturação e seria possível fazer um aumento, né, uma recomposição proporcional de 3% em 2025 e 4% em 2026. Né? O Sindifes ele colocou até uma questão de avaliar a possibilidade dos médicos, que seria uma parte da proposta, né, que os médicos só recebessem o valor referente de recomposição, o valor referente à inflação. Nesse caso aqui, tanto dos 3 bilhões quanto dos 5 bilhões, essa possibilidade aventada pelo Sindifes na proposta não se adequaria, porque 7% seria já a inflação de 2025 e 2026. Então, essa regra que eles colocaram lá na proposta não se aplicaria. Ela começaria a ser aplicada, né, a partir de quando chegasse ali a uma proposta, por exemplo, do governo de 7 bilhões. E isso eu vou explicar para vocês mais para frente o que isso representaria em termos de valores, proporcionalmente, assim, em uma média para cada pessoa, se o governo oferecer aqui 7 bilhões para cima. Né? A proposta da Fazubra, depois da reestruturação, seria possível, caso o governo oferecesse para a categoria 7 bilhões, aumentar 10% em 2025 e 15% em 2026, né? Essas seriam as proporções. Já com relação à proposta do Sindifes, depois da reestruturação, seria possível aumentar proporcionalmente 7% em 2025 e 8% em 2026. E aí aqui embaixo estão os valores, né? Aí eu fiz aqui de novo uma comparação entre as duas propostas, né? E teve uma pequena mudança com relação ao A. Na comparação entre as propostas da Fazubra e do Sindifes, na proposta anterior de 80% que a Fazubra, que a Unir e Sindifes apresentou, né? O nível A aqui, ele ganhava mais quando era a proposta da Fazubra. Em comparação na proposta da Fazubra e a proposta da Unir, o nível A ele saía ganhando na proposta da Fazubra. Agora teve uma alteração, teve uma inversão, né? Como reduziu o valor para o nível D, que é a maior categoria e tudo mais, os valores proporcionais eles acabaram fazendo uma inversão e agora o nível A ele ganha mais de acordo com a proposta do Sindifes do que com a proposta da Fazubra. A gente vê que se for 3 bilhões, no piso eles vão ganhar R$ 60 a mais na proposta do Sindifes, né? O nível B ele já estava ganhando antes, agora ele vai
manter aí ganhando também R$ 288,36 na proposta do Sindifes, né? E apenas o nível C e o nível E é que vão perder na proposta do Sindifes com relação à proposta da Fazubra. A proposta da Fazubra ela é melhor, né, para os níveis C e para os níveis E, né? E a proposta do Sindifes ela é melhor em comparação com a proposta da Fazubra para o nível D, né? Então vocês veem aqui em valores, né? No teto esses valores aumentam, praticamente dobram. Olha lá, ó, a gente vê aqui, ó, nível A ele praticamente dobra o valor, sai de R$ 60 para R$ 120 quando ele chega lá no teto, de diferença entre uma proposta e outra, né? O nível B ele também praticamente dobra, né? E todas as outras vão praticamente dobrando aí no teto as diferenças, né? Praticamente a perda do nível E é o valor que é repassado para o nível D aqui, olha. Você vê que não tem uma diferença muito grande entre os ganhos do nível D na proposta do Sindifes e a perda do nível E na proposta do Sindifes com relação à proposta da Fazubra, né? Aumentando os bilhões, aumenta-se também os valores, né? Em uma certa proporção, lá de piso, né? E aí aumenta-se também no teto. Mas é importante salientar, né, a lógica de que, aqui já é o caso de 7 bilhões, né, a diferença, mas é importante salientar a lógica, né, que a proposta do Sindifes ela é melhor para as classes A, B e D, e ela é pior do que a proposta da Fazubra para as classes C e E. Isso porque nas classes C é proposto que ele se iguale com o D. E a classe E, como ela é referência, quando você pega um valor muito grande e coloca na reestruturação, sobra-se um valor menor na recomposição salarial, que seria dividido proporcionalmente entre as classes. Aí, nesse caso, quando você aumenta o valor da reestruturação, o E ele acaba tendo uma diferença para menos na recomposição salarial, né? Aí deixa esse quadro aqui para vocês avaliarem. E aí, com relação à proposta do Sindifes para os médicos, né? É uma proposta interessante, ela precisa ser estudada. Como eu disse a vocês, em 3 bilhões ela não pode ser aplicada, porque o valor que seria repassado para o nível E tanto para o nível dos médicos seria de 0% né, 0% de recomposição salarial. Os 5 bilhões também não daria para fazer essa aplicação dessa proposta que foi encaminhada pelo Sindifes, né, de redução aí da porcentagem que os médicos vão receber no final. 7 bilhões seria possível fazer essa aplicação. Só que o grande problema é que dificilmente o governo aceitaria, né, essa proposta, acredito eu, porque isso nem foi colocado na mesa de negociação ainda. Então ficaria, eu acredito que seria difícil o governo, nessa altura do campeonato, aceitar essa proposta. E o valor também não seria um valor muito diferente, né? Se fosse aplicado, não seria um valor muito diferente. Não daria assim, uma diferença tão grande. Pelos cálculos que foram feitos aí, daria uma diferença de aproximadamente na faixa ali, proporcionalmente, de uns 50 a 60 reais para as categorias, para as classes. Então não seria um valor assim que iria fazer uma diferença muito grande retirar essa porcentagem dos médicos, que seria só com relação à inflação que foi colocada, né? Ao invés de dar para eles todo o aumento que iria para o nível E, isso iria fazer uma diferença ali na faixa de 50 a 60 reais de acordo com a classe, né? O que não seria uma diferença muito grande, e não iria alterar essas correlações aqui em nenhuma das situações. Continuaria o C na proposta da Fazubra tendo uma relação positiva com relação à proposta do Sindifes, né? E continuaria também o E
tendo uma perda na proposta do Sindifes em comparação com a proposta da Fazubra. Então, aquilo que eu expliquei lá na Assembleia, que eu fiquei até com dúvida com relação ao C, né, porque a distância não era tão grande quando comparada à questão do E, ela vale, viu, gente? Como eu disse lá naquele dia, né, o nosso colega até falou que tinha controvérsia, mas não tem controvérsia. Esse dado aqui ele comprova mais uma vez que a proposta de reestruturação do Sindifes ele é em uma escala proporcional, como eu havia dito na Assembleia, e ele, para os níveis C e para os níveis E, ele não é positivo. Né? Para os níveis A, B e nível D, ele é positivo. Né? Trocando em miúdos, o nível C e o nível E perde dinheiro se a proposta do Sindifes for aprovada. O nível A, B e D ganham dinheiro se o governo aceitasse a proposta do Sindifes. Trocando em miúdos, é isso. É isso que eu tenho questionado nas assembleias, né, que é necessário a gente fazer essas simulações para que as pessoas votem com convicção, com o entendimento do que vai acontecer com a carreira deles, né? Mas a gente espera aí que nas próximas assembleias seja possível a gente discutir com esse nível de detalhamento. Eu coloquei para vocês aí as duas propostas, né, para a gente fazer uma análise, e aí a conclusão que a gente chega é essa no final, né? Espero que tenha contribuído aí para a análise de vocês com relação ao futuro da nossa carreira, o que é melhor para a categoria, tanto em uma proposta quanto em outra, né? O documento Sindif está aí, foi encaminhado para as bases e foi encaminhado também para o CNG. E aí, acho que pode contribuir aí também para as outras bases poderem analisar esse documento e também para o CNG poder fazer uma análise mais criteriosa e comparativa entre as duas propostas e o que representaria essas mudanças. Bem, pessoal, essa é a análise. Né? Nessa semana aqui na base do Sindifes, a gente vai ter a eleição. Né? A gente teve o debate quarta-feira, a gente vai ter eleição na terça-feira, né, em todos os campi, na quarta-feira no HC. Eu estou na chapa 2, né, a chapa de oposição à atual gestão aí do Sindifes. Peço o apoio de vocês, né? Votem com a gente aí. E no decorrer, lá para quinta-feira, a gente já vai ter o resultado dessa eleição e a gente vê aí qual vai ser o futuro do Sindifes. Então eu peço o apoio de vocês aí. Vota aí na chapa 2, tá bom? Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Até o próximo vídeo. E se vocês quiserem assistir mais vídeos aí sobre a nossa carreira, sobre a nossa reestruturação, se inscrevam aí no canal Direto ao Ponto Podcast, que à medida que for saindo novas discussões, a gente vai colocando novos vídeos aqui para você poder compreender melhor esse processo. Tá legal? Até o próximo vídeo.